Passamos ao próximo projeto da pauta. Primeiro secretário vereador Osias Moraes procederá à leitura. Projeto de Lei Ordinária 002-00018 de 2021. Iniciativa Maria Letícia, altera a Lei Complementar de número 40 de 2001, que dispõe sobre os tributos municipais e dá outras providências. Publicada a apresentação no Diário da Câmara 10.615, de 11/10/2021. Publicada a instrução, pareceres e emendas no Diário da Câmara 10.871, de 26/10/2022. Substitutivo geral 031-0098 de 2021. Votação global e nacional, global e nominal, aprovação maioria simples, a maioria absoluta, primeiro turno. Antes de passarmos à discussão do projeto e também à suspensão da sessão para que a senhora Roselaine Mendes Ferreira, representante estadual do Movimento Nacional dos Catadores, possa fazer o uso da palavra e falar a respeito do projeto, vamos aos informes, registros à casa, assuntos urgentes. Vereador Marcos Vieira, com a palavra. Obrigado, presidente. Só comunicar, acabei não respondendo a chamada, mas registro que já estou presente, vou formalizar depois o requerimento de justificativo. Feito o registro, vereador Marcos Vieira, obrigado. Vereador Alexandre Leprevot, para informe, assunto urgente, requerimento, com a palavra. Bom dia, presidente, bom dia, vereadores e vereadoras e todos que nos acompanham. Eu quero aproveitar a ocasião para parabenizar a Bárbara Domingos, atleta incentivada pela Prefeitura de Curitiba, que conquistou em Guadalajara, no México, importantes medalhas no Pan-Americano. Foram 4 medalhas de ouro na disputa individual geral por equipe. Então, é uma atleta curitibana que se destacou e vem sendo destaque na política municipal de esporte, que o senhor presidente tanto conhece. Então, nós temos que parabenizar a Bárbara Domingos. E também quero aqui anunciar que, mudando um pouco de assunto rapidamente, que a Prefeitura de Balneário Camboriú iniciou também o processo de tarifa zero naquela cidade. Então é importante também que a gente esteja antenado neste assunto. É mais uma prefeitura que implantou a tarifa zero. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Alexandre Leprevot. Para informe, assunto urgente, requerimento, vereador Salles do Fazendinha, com a palavra. Obrigado, presidente. Só para informar que eu cheguei um pouco atrasado, 2 minutos, mas votei o primeiro projeto e depois faço o requerimento. Obrigado. Obrigado, vereador Salles. Feito o registro, suspendo a sessão por 5 minutos para que possa fazer o uso da palavra na tribuna Bento Munhoz da Rocha, senhora Roselaine Mendes Ferreira, representante estadual do Movimento Nacional dos Catadores, a convite da vereadora Maria Letícia, autora do projeto que será discutido e votado na sequência. Com a palavra por 5 minutos. Seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia a todos. Em nome da Maria Letícia, cumprimento toda a casa. Para a gente é muito importante a aprovação desse projeto de lei. Eu sou catadora de materiais recicláveis desde os meus 7 anos de idade. Então, eu fui vítima de trabalho infantil, como minha mãe foi, como a gente tem um histórico, porque quando a gente vem de comunidade, quando a gente vem da pobreza e vê no reciclável a única fonte de renda, por muito tempo, a gente é chamado de catador de lixo e se identifica como tal. Com a organização, minha cooperativa, a primeira cooperativa que eu trabalhei foi a Catamari, e foi lá que eu entendi que eu não sou catadora de lixo, que eu sou catadora de materiais recicláveis, que eu presto um serviço de grande importância e relevância para a comunidade, né? E muitas vezes não reconhecido. Hoje o município de Curitiba já reconheceu os catadores, em uma parte, contratando esses catadores como prestadores de serviço. Mas dentro disso, a gente ainda retorna desse valor 5% o imposto, né? Então, a gente está aqui pedindo para vocês, temos vários companheiros de várias associações aqui, pedindo para vocês que votem a favor da aprovação desse projeto de lei para que caia para 2%. Esse recurso desses 3%, ele pode virar renda para os catadores, ele pode virar manutenção dentro dos galpões e também, mais uma vez, reconhecer o trabalho que os catadores prestam a toda a comunidade, a todo o município de Curitiba. Então, a gente está muito confiante e pede a todos que vote com carinho, porque nós retiramos o lixo da cidade. 90% do material reciclável retirado da cidade passa pela mão dos catadores. Hoje, enfrentando uma crise de uma remuneração muito baixa, que a queda do material está muito grande, os catadores estão trabalhando muito para tirar muito pouco. A gente está falando de mães, de chefes de famílias, que cuidam dos seus filhos e pagam aluguel, que às vezes não estão conseguindo tirar um salário mínimo. Então, quem sobrevive com salário mínimo? Cuidando de filhos, pagando aluguel, pagando todas as suas despesas.
Então, é por isso que a gente está aqui. Agradecemos a Maria Letícia por apresentar nosso projeto de lei e contamos com todos vocês para a aprovação desse projeto. Muito obrigado. Muito obrigado, a senhora. Muito obrigado à senhora Roselaine Mendes Ferreira, representante estadual do Movimento Nacional dos Catadores de Material Reciclável. Seja bem-vinda a esta casa. Agradecemos também a todos os demais presentes para acompanhar a discussão e votação do projeto. Está reaberta a sessão. Passamos à discussão do projeto que foi lido e que já teve participação, fala da senhora Roselaine Mendes Ferreira. Para discutir, com a palavra a vereadora Maria Letícia, 15 minutos, prorrogáveis por mais 15. Bom dia a todos e todas, meus colegas vereadores e vereadoras, meus colegas servidores desta casa, quem nos acompanha na rede e a galera das associações que está aqui presente. Eu vou citar, que bom ver vocês aqui. Quero fazer uma referência à presença aqui da Patrícia Carbonal, que representa o Sindicato dos Bancários. Muito obrigada, Patrícia. Aqui na minha frente a Lia, a Roselaine, o Antônio Paredes, a Rejane, o Valdomiro. E lá, naquela parte da nossa Câmara, nós temos o Lucas, temos a Isabelle, o Bruno Conceição, a Fabielle, a Maria Aparecida, a Sônia, a Andressa, vamos ver aqui o nome da galera, o Jonathan, a Daniele, a Regiane, a Laiane, a Rosilene, já falamos, a Ana Beatriz. Muito obrigada pela presença de todos vocês e daqueles que não puderam estar hoje aqui com a gente, tenho certeza que estão torcendo para que esse projeto seja aprovado. Classicamente, a gente apresenta a tramitação do projeto, é preciso que haja... Nós apresentamos, na verdade, em 2021, dia 10 de outubro de 2021, nós estamos em 2023 hoje. E nós apresentamos esse projeto, e na primeira tramitação, na avaliação do Projúris, ele apontou que não haveriam óbices para tramitar o projeto. Passamos, então, a informar, só para quem não conhece, gente, o projeto Ecocidadão, da qual faz parte essas associações que estão presentes aqui, ele foi criado em 2007, numa parceria, digamos assim, com a FAS, com a Aliança Empreendedora, com a Fundação Avini e o Movimento Nacional dos Catadores. Antes que eu esqueça, o Rafael Rolim também está presente aqui, em algum lugar. Bem-vindo, Rafael, muito obrigado pela presença também. Então, é um projeto antigo já da Prefeitura, esse Ecocidadão, desde 2007. E desde 2007 tem-se feito um esforço para entender que os servidores, ou os trabalhadores, ou os catadores, eles são cidadãos ligados à questão ambiental, não é isso? A preocupação é que a população tenha essa ideia da importância do papel como agentes ambientais que são os catadores. Por isso, pessoal, vamos pensar nisso todos os dias quando cruzarmos com catadores nas ruas, buscando o seu sustento. Passado, então, para a CCJ, o projeto recebeu o parecer do vereador, primeiro foi do vereador Dalton, que pediu a devolução para a autora, questionando a questão do impacto orçamentário. Isso foi resolvido com tranquilidade, numa agenda com o secretário Cristiano Holtz, a quem agradeço aqui já a votação desse projeto, que entendeu que o impacto orçamentário era muito pequeno e que não se precisaria tratar dessa questão neste momento. Agradeço também a secretária Marilza do Carmo Dias, todo mundo conhece a nossa querida secretária do Meio Ambiente, que também entendeu a importância desse projeto e, por isso, ele está hoje sendo votado aqui. Depois desse parecer do vereador Dalton pela devolução ao autor, nós conseguimos um segundo parecer em separado do vereador Pier, que pediu justamente uma análise do projeto e, em seguida, fez o parecer pelo trâmite regimental. Então, me parece que a tramitação do projeto por todas as comissões já teve o entendimento da importância desse projeto hoje. Bom, vou pedir que já iniciem a apresentação, por causa do nosso tempo. Pode passar a nossa apresentação, o primeiro vídeo, por favor. Mas o que faz um catador? Vamos lá.
trabalho com isso já há 23 anos. É um garimpo mesmo, é que nem você tá andando lá em Belém do Pará, cavando terra para ver se sai ouro. Aqui a gente vai andando para ver se acha alguma caçamba e sai um pedaço de ferro, um pedaço de alumínio, um pedaço de metal, um 100 kg de papelão. Isso daí vai dar sorte. Não tem dia nem hora, pode ser chuva, pode ser sol, pode ser inverno. Você tem que estar sempre ali, porque você nunca sabe seu dia de amanhã. E é você estando na rua, trabalhando, pegando todos esses negócios aí que eu tô pegando, que você vai conseguir cliente, gente que te chama para trabalhar. Que tem, quando a gente fala de direitos humanos, a gente fala saúde, educação, habitação, alimentação saudável, né? É uma cartela de direitos, e aí você vai olhar em relação aos catadores, todos são violados. Até que nós tivemos aí em 2010 a aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos pela primeira vez no país. Um marco legislativo importante no país que trouxe uma série de exigências de planejamento para encerramento de lixões, o tratamento adequado do lixo do município e a inclusão desses trabalhadores em um processo produtivo ético, digno, decente, seguro. O trabalho de cooperativa de catadores e catadoras consiste em pegar o lixo, o material reciclável que a sociedade produz através de consumo e separar para ter a destinação correta. Nós comercializamos todo o resíduo, tiramos todas as despesas e o restante é dividido com sócios. Não teria como não ser o município responsável por aquilo, porque ele é o gestor, digamos assim, dos resíduos sólidos. Então, o aterro sanitário, o lixão é de responsabilidade do município. Fazer ou não a coleta é de responsabilidade do município. A gestão dos resíduos sólidos ela tem que ser compartilhada e que os catadores eles têm prioridade nessa contratação, né? Essa prioridade ela não é uma faculdade, não é o município dizer, como a gente ouve às vezes, eu vou contratar se eu quiser, se eu puder, se tiver condições disso. Não. Prioridade significa uma obrigação legal. Que a sustentabilidade das associações e das cooperativas de catadores só é possível por meio dessa contratação. Só a venda do material não é suficiente para gerar renda para os catadores. Então o contrato é fundamental. Você já passou por mim, passou, e nem olhou pra mim. Você já passou por mim, e nem olhou pra mim. Acha que eu não chamo atenção, engana seu coração. Acha que eu não chamo atenção. Daqui que a gente tira o nosso aluguel, daqui que a gente tira o nosso pão cada dia. É um trabalho digno, é um trabalho que deveria ser muito valorizado. E essas pessoas é que estão diariamente ajudando o meio ambiente, se expondo nas ruas em prol da sociedade. Tem uma importância gigantesca, tanto na economia quanto ambiental. Nós dependemos das pessoas e as pessoas dependem de nós. Porque cada vez que nós tiramos o material do lixo, não está contaminando o meio ambiente. Esses personagens invisíveis fazem essa cidade funcionar. Essas são imagens de um documentário que chama As Recicláveis. Vamos seguindo aqui. Bom, então, já com mais objetividade, porque exige o nosso tempo, nós estamos fazendo aqui um substitutivo geral que altera a Lei Complementar 40 de 2001 e dispõe sobre os tributos municipais e dá outras providências. Tem a parte. Pode me dizer de quem? Eu vou anotando o nome. Posso dizer, é o mais alto vereador da casa, Rodrigo Braga Reis. Ah, claro. Um minuto, Rodrigo, deixa eu só seguir aqui um pouquinho mais. Nós fizemos, então, esse substitutivo e no artigo 1º, o inciso 1º do artigo 4º da Lei Complementar 40/2001 dispõe sobre os tributos municipais e dá outras providências e passa a vigorar acrescido da seguinte redação: recebimento e triagem de materiais reutilizáveis e recicláveis realizado pelas associações e catadores inscritas no programa do Eco Cidadão na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Eu explico um pouco melhor para vocês. Para quem não conhece a Lei 40, a gente está mudando aqui na seção 2 as alíquotas, que dizem respeito exatamente, que estão exatamente no artigo 4º, as alíquotas de imposto são, e daí descreve quais as entidades que têm direito. Então, a 2% nós temos de direito transporte coletivo, arrendamento mercantil, serviços destinados ao exterior, espetáculos teatrais, espetáculos circenses, programas de auditório,
Temos também a Francria, o franchise, que nós votamos em 2022 aqui, portanto, recentemente. E outras. Então, nós estamos incluindo aqui, no artigo 4º da Lei 40, a possibilidade, portanto, de nós, pode pôr a imagem, por favor, de nós reduzirmos para 2%. Então, esse é o PL, o 0018 de 2021, que reduz de 5% para 2%. Aqui o PL, apresentando para vocês aqui a proposição, que pretende alterar, portanto, para 2% o ICS recolhido pelas associações. E isso, eu acabei de dizer para os senhores que o ICS a 2% já existe, né? Shows, espetáculos circenses, etc., recolhem apenas 2%. Nada mais justo que os nossos agentes ambientais também recolham. E no artigo 4º está ali, ó, descrito, como eu citei, as alíquotas de impostos são para transporte coletivo, arrendamento mercantil, o leasing, as escolas de ensino fundamental, espetáculos teatrais, circenses, programas de auditório, shows, balé, danças, desfiles, bailes, etc. E vai por aí. Então, é inacreditável, né, que os nossos catadores não recolham 2%, porque a gente já tem aí uma lista extensa dos que o fazem, então a gente acha absolutamente justo que isso aconteça também com os catadores. E por que incluir os catadores? A primeira grande razão é que isso ajuda a categoria que vive numa situação de vulnerabilidade. Olhe só os dados. Curitiba tem 850 famílias cadastradas no programa Eco Cidadão. Essa é uma fonte da própria prefeitura. E mais de 70% são mulheres. E dessas, mães solo, muitas vezes, sendo elas as chefas das famílias e responsáveis pela criação dos seus filhos. Em dados aqui, uma população de vulnerabilidade, em relatório do CRAS, janeiro a dezembro de 2021, vejam isso. Os atendimentos para famílias e coletores vinculados ao programa Eco Cidadão foi em número de 1.243 pessoas tiveram atendimento. Já o atendimento para famílias de coletores não vinculados ao programa Eco Cidadão foi de 13.406. O que eu penso e desejo é que o programa Eco Cidadão consiga abraçar todas essas outras associações que também precisam de assistência. Vamos tratar disso ao longo do tempo. Podem contar com a gente também. Situação dos catadores em Curitiba, segundo a Secretaria de Avaliação e Gestão de Informação. Família de catadores cadastradas no CAD único. São 3.539 famílias. As famílias de catadores em situação de extrema pobreza, a renda familiar acaba sendo até R$ 105 per capita. São 1.869 famílias. E as famílias de catadores que se beneficiam de programas de transferência de renda são 2.313 famílias. Então, só esses números, penso, que já justifica a gente tentar melhorar o salário de cada um deles. No artigo 44, ainda, do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, nós temos uma consideração aqui. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, no âmbito de suas competências, poderão instituir normas com o objetivo de conceder incentivos fiscais, financeiros ou creditícios, respeitando as limitações da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2021, se eu não me engano. Está tampando ali. É isso, gente. É isso. As cooperativas estão, portanto, inseridas na questão da economia solidária e reguladas pela Lei 12.690 de 2012, que dispõe sobre a organização e o funcionamento das cooperativas de trabalho. Artigo 7 diz assim: assegura aos sócios cooperados a retirada mensal não inferior a um salário mínimo, proporcional às horas laboradas, repouso semanal, remuneração adicional de insalubridade e outras garantias. Isso acontece? Não acontece. Isso está previsto em lei. Vamos fazer a nossa parte para melhorar um pouco, portanto, o rendimento, para que a gente possa respeitar o artigo 7 do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Aqui, ó, vejam só, no artigo 7, a gente tem, primeiro, deve garantir aos sócios os seguintes direitos, além de outras questões na Assembleia Geral, que venha a instituir retiradas não inferiores ao piso da categoria profissional e, na ausência desse, não inferiores ao salário mínimo. Hoje, a média de salário está abaixo do salário mínimo nas associações. Muitos chegam a receber em torno de R$ 800 mês para manter a sua família. Então, veja que nós não estamos obedecendo à lei, não é verdade? Há que se garantir também, além de outras coisas, repouso semanal remunerado, repouso anual remunerado, a retirada para o trabalho noturno, o adicional sobre a retirada das atividades insalubres, etc. Eu imagino que os vereadores já tenham, pelo menos boa parte, visitado as associações e sabem
que a insalubridade nesses espaços é enorme. Portanto, acho até que a Previdência também tem que ser revista nesse aspecto, né? A aposentadoria tem que ser especial. Bem, eu trouxe aqui um demonstrativo contábil de uma associação que tem 20 integrantes, porque isso varia um pouquinho, há uma exigência de mínimo de 15 cooperados, aqui esta tem 20. Então vejam só, esta cooperativa recebe da Prefeitura, pela prestação de serviços, 28.018,21. Recolhe o ISS 5%, que corresponde a esta cooperativa, 1.400,91 centavos. Anualmente eu não preciso apresentar para vocês, está ali, né? Veja só, portanto, entra nessa cooperativa, descontado 5%, 26.617,30. Esse é o valor que a cooperativa larga, que ela recebe. Mas daí tem outras despesas. O pagamento do aluguel do barracão, que neste caso é de R$ 17.027, mas eu já vi R$ 15.000, vi R$ 12.000, então a média fica por aí. Existe a remuneração, pensando então, a remuneração mínima por lei de 20 associados, nós teríamos que ter aqui uma renda de pelo menos a mais R$ 26.400. O descanso anual remunerado calculado é de R$ 2.200, o INSS 20% do salário mínimo calculado é de R$ 5.280 e o adicional de salubridade, que é 40%, corresponderia a R$ 10.560. Só que o total, portanto, com as despesas agora, chega a R$ 61.467. Se eu faço a diferença dos 61.000 para o 26.000, que é o caixa que entra, eu tenho um déficit nesta associação de R$ 34.849,70, sem lembrar que existem outras despesas, água, luz, reparos que eventualmente os barracões precisam, pintura, enfim, esgoto que dá problema. Então imaginem que esse déficit pode ser ainda mais ampliado. Portanto, a cobrança do ISS sai da renda global das associações e ela acaba sendo rateada, ou seja, tem um impacto direto na renda individual de cada uma dessas famílias e de cada uma das pessoas que constituem as famílias. Aqui já passamos, vamos passar, porque a Rosilane já falou para a gente hoje. E o segundo, outro grande motivo para a gente votar a favor desse projeto é que, apesar de ser reconhecida pelo Ministério do Trabalho como um emprego desde 2002, a profissão ainda sofre muito preconceito. Muito preconceito. Só em Curitiba, a atividade é responsável pela geração de quase 1.000 postos de trabalho. A fonte é da Elix. Sofrem, gente, muito preconceito. Eu tenho recebido algumas denúncias, entre aspas, de que os catadores estão promovendo, em alguns bairros da cidade, distribuição de lixo pelas ruas. Isso não é verdade. Vejam bem, a gente acusa e acaba responsabilizando uma categoria que responde pelo contrário, pela preservação ambiental, pela sustentabilidade da cidade. Então, vamos tratar com mais carinho essa turma, que eles muito merecem. Olha só o que eles já ouviram. Você não tem vergonha de estar mexendo no lixo? Palavras da galera que trabalha aqui. Você não se dá ao respeito, mexendo no lixo? Então, isso não é trabalho. Não, isso é trabalho, inclusive, reconhecido por lei. Então, as pessoas precisam se informar melhor e tratar melhor esses agentes ambientais. E a terceira causa seriam os catadores enfrentam realmente condições precárias no trabalho. Eu falava da questão da insalubridade. As condições são precárias porque falta infraestrutura adequada, porque muitas vezes eles não têm equipamento, porque eles não têm, muitas vezes, EPIs, não têm o maquinário necessário, falta apoio, poucos direitos trabalhistas ainda. Então, por diversas vezes, visitando as associações, encontrei mesas quebradas, eles com dificuldade, inclusive, para ter água, uma cozinha respeitável. Então, as nossas emendas acabam atendendo a demanda dessas associações dessa forma, oferecendo para eles um mínimo de equipamento para que possam trabalhar com mais tranquilidade numa condição menos insalubre. E é isso. Eles merecem muito mais que uma redução do ISS a 2%, porque definitivamente são agentes ambientais. E os prestadores aumentam, por quê? Porque eles aumentam a vida útil dos aterros, eles tiram aquele resíduo sólido que tem ido para os aterros, e hoje mais de 40% do resíduo que vai para o aterro poderia ser destinado para as associações.
Há uma situação bem específica aqui, eles estão enfrentando, num momento, falta de material. Em outro momento, eles têm material. Mas daí o mercado se regula baixando o preço. Então, quando não tem material, a renda é baixa. Quando tem material, o preço baixa e a renda continua baixa. Então, é importante que a gente pense nesse aspecto. Eles reabastecem as indústrias e as indústrias acabam regulando no mercado o valor da tonelada. São responsáveis, portanto, por 90% do material reciclável do Brasil, são dados do IPEA, e reduzem, portanto, a extração dos recursos naturais que nós devemos preservar. Lembrando que não há plano B aqui para o planeta Terra, né? Se a gente não cuidar, a gente não vai ter muita opção. Dentro dos objetivos sustentáveis, as 17 ODS, eu lembro que nós aprovamos aqui em 2021 também o compromisso do município seguir as ODS. E aqui, quando eu vejo as 17 ODS, eu vejo que praticamente, quase todas elas, praticamente 3 ou 4 delas apenas não atendem essas demandas dos catadores. Tem a parte, vereadora, do Rodrigo Braga Reis, professora Josete, Amália Tortato, Jorge Prates, Noêmia Rocha e Indiara Barbosa. Tá, eu já passo, agora estou terminando aqui já. Então, vamos seguindo aqui, porque eu quero ouvir todos os vereadores. Então, esse é o projeto de lei. A gente tem a oportunidade, portanto, de apoiar aqui a vida de milhares de famílias e melhorar as condições ecológicas, inclusive, da nossa cidade. E aqui esse vídeo, pode tocar esse vídeo, por favor? Eu acho que tem que aprovar por N motivos, né? Que já é um valor que sai da cooperativa, né? Que poderia ficar para a renda do catador, para pagar uma luz, uma água, né? E a gente acaba eles descontando esse valor. Então é de extrema importância, assim, que aprove, né? Que esses vereadores olhem um pouquinho pela gente, estou pedindo aí que faça, né? Valer isso daí que aprove, porque para os catadores é muito importante. O preço está lá embaixo, né? Então a gente está sobrevivendo, como sempre, né? Do material reciclável, mas agora de maneira mais sofrida, né? Porque você trabalha o dobro para você ganhar o que você ganhava antes. Então, para a gente vai fazer uma diferença, assim, tremenda, né? Podem sim, porque tudo que possa fazer diferença na vida do catador ajuda, porque a gente já não é valorizado. Muitas questões, né? E se tem poder público para isso, para poder ajudar a gente, por que não, né? Defensor do meio ambiente. O que é mais? E esse tem até um lema. Eu sou ruim, pai dele. Então, como eu vendo a coisa, está caindo. Olha, mas está precisando mesmo. Então, nós aí, hein? Talvez para os outros que tenham, né, um poder aquisitivo melhor do que o nosso, não faz diferença. Mas para o catador vai fazer toda a diferença. Porque a gente sobrevive do material reciclável. É mães, maioria mulheres que sustentam a família, né, os filhos, é mãe, pai, paga aluguel, luz, água, qualquer centavo. Até porque o nosso salário é de centavos, né? Porque hoje o material, para você ter uma ideia, tem material que está valendo 5 centavos hoje. Eu acho que a renda vai ajudar bastante, menino, porque quando chega, né, o salário diminuiu, nossa renda diminuiu e ajuda se sobrar e ajuda para pagar, né? Não é nem sobrar, na verdade, né? É complementar, né, Guia? Até porque nós limpa a cidade, né? A gente limpa a cidade,
A gente faz um trabalho essencial para o meio ambiente, para a natureza, né? E a gente merecia muito mais do que isso, né? Eu acho que vai muito mais além disso, mas já é, assim, de grande valia para nós catadores. Quero dizer a todos os vereadores aí, vereadoras, que tem que aprovar sim, né? Que nem eu já falei, que eles olhem, né, para esse povo mais carente aí, né? Não vou dizer que nós é pobre, nós não é pobre, sem dizer que você tem saúde, né? Para trabalhar, você não é pobre. E também porque quantos que a gente deu um voto de confiança para estar lá hoje, né? Então você acreditando naquele vereador, naquela vereadora, você foi lá, votou, porque nós somos cidadãos também, né? Então a gente foi lá, votou, então eu peço para os vereadores, as vereadoras aí, que votem em nosso favor. E com certeza eles vão estar fazendo um bem para muitas e muitas famílias, né? Que sobrevivem do material reciclável. Votem sim! Aê. Valeu, turma, obrigada, viu? Antes de eu passar os apartes, eu quero fazer referência à presença da Kathleen de Salles, aqui do Sindicato dos Bancários, e da ID aqui também, da assessoria da Ana Júlia. Obrigada pela presença de todos aqui. Os apartes, por favor, acho que é o Rodrigo Braga Reis. Vereadora Maria Letícia, que satisfação esse assunto, muito legal. Eu que sou um incentivador dessa questão da reciclagem. Inclusive, a semana passada nós fizemos uma discussão aqui a respeito dessa questão da reciclagem do Instituto ISIS, que veio aqui prestar alguns esclarecimentos. E um desses esclarecimentos é que Curitiba hoje recicla de 3% a 6% apenas do seu lixo aqui na cidade de Curitiba. E uma das formas de a gente ajudar esses catadores seria a implantação dessas usinas de reciclagem para retirar a questão do lixo das grandes empresas, como a Cavo e como a Estre. Ficou claro aqui nessa palestra que a Cavo e a Estre não têm interesse na reciclagem do lixo, porque eles recebem de acordo com a tonelagem que eles levam para o aterro. Então isso é uma vergonha, porque poderia ajudar milhares de pessoas como essas que estão aqui hoje. Inclusive, nós temos que trabalhar, Maria Letícia, para triplicar o faturamento dessas pequenas usinas. Né? Porque eu estava vendo ali R$30 mil por mês para pagar quase R$12 mil de aluguel do barracão, é um absurdo e que acaba explorando essas pessoas. Nós temos que trabalhar para que esse faturamento aumente, triplique, quadruplique. A questão do seu projeto, parabéns, Maria Letícia, de trazer isso para nós aqui da Câmara. Eu estava vendo ali, você colocou, corrida de cachorro paga 2% e o reciclador paga 5% de ISS aqui na nossa cidade. Isso é uma vergonha, realmente nós temos que baixar urgente hoje essa questão de 5 para 2, mas nós temos uma obrigação com essa comunidade de isentá-los no futuro dessa cobrança. E nós vamos trabalhar todos os vereadores juntos aqui, não só para reduzir de 5 para 2, mas futuramente isentá-los. Porque nós temos uma obrigação, nós tínhamos que pagar para essa turma trabalhar, e não eles pagarem imposto para a cidade de Curitiba. Então eu, Rodrigo Reis, estou aqui parabenizando a vereadora Maria Letícia por trazer esse assunto. Esse assunto da reciclagem é muito importante, nós fizemos esse debate já a respeito dessas usinas maiores que facilitariam e já fariam uma pré-seleção para eles, e a gente vai trabalhar, vamos trabalhar unidos em prol dos recicladores aqui da nossa cidade. Muito obrigado. Vereadora Maria Letícia, só peço que todos cumpram o artigo 34 do nosso regimento, todos podem assistir às sessões aqui ou nas galerias, porém é preciso que se guarde silêncio, respeito, mesmo que as manifestações sejam favoráveis aos oradores. Por favor, vereadora, com a palavra. Vereadora Josete, por favor. Obrigada pela parte, vereadora. Inicialmente, eu gostaria de parabenizá-la pela iniciativa e cumprimentar também, em nome da Roselaine, todos os catadores e catadoras que estão aqui presentes. Nós acompanhamos essa caminhada há muito tempo já, e para nós é uma alegria poder estar votando de forma favorável esse projeto. Trazendo aqui, na verdade, eu acho que é um conceito mesmo, né? Catadores de material reciclável
na verdade, são agentes ambientais, né? E tem uma tarefa, né, e uma função muito importante para a sociedade. Então, essa redução do ISS é apenas um dos aspectos muito importante, né, mas que nos trazem a reflexão não só sobre o papel, né, dessas pessoas, desses trabalhadores e trabalhadoras, mas a importância de nós avançarmos nesta política ambiental em Curitiba. Seria isso. Parabéns mais uma vez, vereadora. Obrigada, vereadora Josete. Amália, eu acho que nós temos 47 segundos. Você deixa para outro dia? Então, não? Então tá bom. Mais alguém fez a pedido de parte? Tem vários à parte, mas temos também outros vereadores tempo, inscritos para discutir. Então ótimo. Então, porque acabou o tempo, melhor se inscreverem para discutir. É isso. Obrigada a todos e todas aqui. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Maria Letícia. Encerrada a discussão da vereadora, passamos ao próximo vereador inscrito para discutir, vereador Rodrigo Braga Reis. Não se encontra no plenário. Próxima vereadora inscrita para discutir, vereadora Indiara Barbosa, com a palavra. Se possível, discuta na nossa tribuna, vereadora. Muito obrigado. Vereadora Indiara Barbosa, com a palavra, 15 minutos, prorrogáveis por mais 15 minutos. Obrigada, senhor presidente. Bom dia a todos. Cumprimento todos os presentes. E cumprimento também a vereadora Maria Letícia pelo projeto de lei, e também pela articulação junto à prefeitura, né? Esse projeto é muito importante. Nós vamos, sim, votar favoráveis. Nós concordamos, reconhecemos a importância do trabalho de vocês e também a importância da redução de impostos, né? Esse é um tema que nós sempre trazemos aqui para a Câmara. A gente tem uma prefeitura que tem um orçamento bilionário, que tem superávites aí sucessivos, ou seja, acaba arrecadando mais do que arrecada, e a gente tem do que gasta, né? Arrecada mais do que gasta, e a gente tem, sim, espaço para reduzir impostos. Eu também, como contadora, sei da complexidade que pagar impostos no nosso país, né? Além de muito imposto que a gente paga, porque a gente não paga só o ISS, a gente paga imposto em tudo, em muita coisa, ainda é complexo, é difícil às vezes até se formalizar, porque a burocracia é muito grande. Então, esse é um tema que a gente sempre traz para a prefeitura, da possibilidade de reduzir ISS em diversos segmentos. Então, nada mais justo do que essa redução, e, eventualmente, né, até uma isenção, como foi falado, claro, respeitando a lei, porque a gente sabe que é complexo também conseguir isso, mas a redução de impostos é extremamente importante. Então, nós vamos, sim, votar favorável. Como foi colocado aqui, diversas atividades já têm o ISS de 2%, a prefeitura poderia, inclusive, ser um exemplo e reduzir o ISS de forma geral na nossa cidade, para, inclusive, atrair investimento, atrair mais pessoas para o município. Existem estudos que demonstram que, quando a gente reduz o imposto, a gente pode, inclusive, aumentar a arrecadação por outro lado, porque a gente tem mais formalização, né? Tem muita gente que não é formalizado, que às vezes acaba nem pagando o imposto, então você reduz a alíquota e consegue aumentar por outro lado. Então, mais uma vez, somos favoráveis. O que a gente quer, e o que foi demonstrado, inclusive, pela vereadora, pelas entrevistas, é que quando você reduz o imposto, você tem mais dinheiro no bolso do cidadão, né? Então, mais dinheiro para gastar com o que precisa, para comprar comida, para comprar o que realmente precisa. Aí sim você movimenta a economia e faz a economia crescer, ainda mais para um trabalho tão importante como o de vocês, que a gente tem discutido aqui na Câmara. O vereador Rodrigo Reis também falou, a gente tem discutido sobre essa questão da reciclagem, né, para tentar melhorar ainda mais esse tema na nossa cidade. Então, realmente, ficamos muito felizes com esse projeto, com essa redução de impostos, né? Com certeza vamos aprovar aqui na Câmara, e que a gente consiga reduzir para outras atividades também, né? Outras atividades que também precisam disso. A parte das vereadoras Georgia Prates e Amália Tortato. Então, concedo a parte para os vereadores que estão inscritos.
Vereadoras Georgia Prats e Amália Tortato. Obrigada, vereadora Indiara. Bom, primeiro, bom dia a todos e todas as pessoas que estão aqui presentes, a Rose também, a Rosilene. Bom, dizer que esse projeto, Maria Letícia, ele é muito, muito importante, né? Eu acompanhei lá atrás, enquanto jornalista do Brasil de Fato, e estive várias vezes, né, tanto nas associações, denunciando e mostrando mesmo como viviam as pessoas das comunidades que fazem esse trabalho magnífico. E durante todo esse tempo também fiquei me questionando, né, por que a gente não tinha políticas que acessavam também a essas pessoas e que eram viáveis para elas, né? E aí, durante esse trabalho de denúncias que eu acabei fazendo pelo Brasil de Fato, mostrei muitas vezes a vida dos catadores, encontrei muitos também nas ruas que com os seus filhos também, né, fazendo esse trabalho pelo centro da cidade, enfim. E aí dizer que isso me traz, né, na memória muito do que foi a minha vida também. Né, minha mãe, por muito tempo, teve que vender latinhas também para poder fazer, né, uma diferença dentro de casa, comprar o pão de manhã. Então, assim, eu sei o que isso ocasiona na vida de uma pessoa. Claro que concordo que a isenção ela é necessária e urgente, né? Mas também me recordo, Maria Letícia, vereadora, se eu estiver enganada, mas o projeto inicial ele era pela isenção, né? E aí, então, houve essa alteração, melhor, a sugestão da diminuição, né, de 5 para 2, que é a proposta que está vendo aqui agora. Eu acho mesmo que tinha que ter a isenção, porque isso faz toda a diferença, 1% que fosse, faz total diferença na vida dessas pessoas da comunidade. Enfim, mas dizer que sim, esse projeto é muito positivo, que nós temos mesmo que apoiar, e parabenizar novamente a vereadora e também todos que vieram até aqui hoje, porque a maneira como foi exposto aqui já revela isso, né? Não há nenhuma dúvida. Nós temos que votar a favor dessa diminuição de 5 para 2, mas buscar, como já disse o vereador, a possibilidade da isenção, e que, na verdade, nem deveria estar sendo cobrado nada hoje dessas pessoas que fazem um trabalho tão importante para todos e todos nós. Então, muito obrigado, vereadora Indiara, parabéns, vereadora Maria Letícia, e a todos que estão aqui. Obrigado. Obrigada, vereadora Jorge. Passo a parte à vereadora Amália Tortato. Obrigada, vereadora Indiara, pela concessão da palavra. Cumprimento a vereadora Maria Letícia pelo projeto, pela articulação, por trazer as pessoas aqui hoje. Aliás, a senhora faz isso muito bem, né? Eu lembro que a maioria dos projetos que nós votamos, que são de sua autoria, a senhora consegue mobilizar, engajar as pessoas e trazê-las até aqui. Parabéns por isso, parabéns por esse exercício da política. Nós vivemos num país que costumamos dizer que tem um manicômio tributário, e não é à toa que a gente fala isso. Aqui na Lei Complementar número 40, no artigo 4º, inciso 1º, nós temos uma série de atividades que são tratadas como exceção aqui no município, que, portanto, tem a redução de alíquota de 5% para 2%. Uma série de atividades. No inciso 2º, a gente tem outra série de atividades que tem a redução de alíquota de 5% para 2,5%. No inciso 3º, redução de 5% para 4%. Ou seja, a gente vive num país que é um manicômio tributário. O meu sonho, quando a gente fala em questão de fisco, em questão de tributos, é que a gente vivesse num país que fosse mais simples. É isso que a gente defende sempre, né, vereadora Indiara, no Partido Novo, para que a gente tenha um país que seja mais simples, onde pagar imposto, inclusive, seja mais simples. O ideal seria, como Vossa Excelência falou, se todas as atividades do nosso município tivessem essa redução de alíquota de 5% para 2%, para que a gente não ficasse criando exceções, para que a gente não ficasse tratando esse ou aquele serviço como um diferencial, como diferenciado, e trazendo ali uma exceção, precisando colocar isso na lei. Então, fica aqui a minha provocação para a Secretaria de Finanças do município de Curitiba, para que trate todos de maneira igual e reduza essa alíquota de 5% para 2% para todas as atividades do município de Curitiba. A gente já viu aqui em diversas discussões o vereador Pia, o vereador Alexandre Leprevot, falando sobre, por exemplo, a redução que aconteceu de alíquota para grandes eventos, para grandes shows, e que isso fomentou, que isso incentivou a vinda de grandes eventos aqui para o município de Curitiba. E é exatamente isso que vai acontecer com todas as outras atividades. Se a gente reduzir as alíquotas, a gente vai incentivar as pessoas a prestarem serviços aqui no nosso município. E esse projeto, em especial, o que ele faz é o que nós defendemos sempre também. Ele, em vez de tirar o dinheiro do bolso do cidadão e colocar no bolso da prefeitura, no cofre da prefeitura, ele deixa o dinheiro no bolso do cidadão. Ninguém melhor do que o próprio cidadão
para saber onde empregar o seu dinheiro, onde empregar o seu recurso. E aqui a gente está falando especialmente de pessoas que já têm uma renda super baixa e ainda assim tem que pegar 5% daquilo que conseguem produzir de riqueza e entregar na mão do município. Hoje a gente está fazendo uma boa ação, no melhor sentido da palavra, de reduzir esse dinheiro, de reduzir a quantidade de recursos que vai sair do bolso dessas associações e vai para o bolso do município. Hoje a gente está fazendo isso como uma ação muito positiva. O meu desejo é de que a gente faça essa redução de alíquota para todas as atividades aqui no município de Curitiba, para que todo mundo possa sentir a alegria que é ter mais dinheiro do bolso e menos dinheiro indo para os cofres públicos. Parabéns, vereadora Indiara, também pela discussão, vereadora Maria Letícia, pelo projeto. A parte do vereador Erivelto Oliveira. A parte concedida, vereador. Obrigado, vereador Indiara. Uma participação rápida, só parabenizando a vereadora Maria Letícia, como disse a vereadora Amália, por ter articulado, né, a redução dessa taxa. Nosso mandato também se preocupa muito com a questão do lixo, e principalmente a reciclagem de lixo. Curitiba, eu diria que já foi um exemplo muito maior nessa área, principalmente na época da campanha do lixo que não é lixo, agora ela voltou, mas acho que nós temos muito a caminhar ainda, principalmente na questão de grandes eventos, como reciclar lixo para grandes eventos. Também estamos trabalhando nisso, mas eu gostaria também de parabenizar esse pessoal que está aí presente nas galerias e aí na frente, pelo trabalho fundamental que fazem de limpeza da cidade. Se eles não tivessem aqui, se eles não fizessem esse trabalho, a nossa cidade com certeza não seria uma cidade ainda modelo na questão do lixo. Não gostaria de parabenizar a todos e vou votar favorável, evidentemente, a essa proposta. Muito obrigado, vereador. Obrigada, vereador. Obrigada a todos os vereadores que também contribuíram para a discussão. Mais uma vez, parabenizo a vereadora Maria Letícia pelo projeto, pela articulação junto à Prefeitura, por conseguir aprovar, vamos votar, né, mas por conseguir trazer essa discussão que é muito importante, com certeza vamos aprovar, e eu acho que é uma vitória mesmo. Então, redução de impostos, como disse a vereadora Amália, vamos reduzir para muito mais gente, mais dinheiro no bolso do cidadão e menos dinheiro no bolso da Prefeitura, né, dos cofres públicos, que já tem muito dinheiro. Então, a gente precisa, sim, reduzir. Obrigada. Obrigado, vereadora Indiara Barbosa. Está encerrada a discussão da vereadora, porém, continuamos em discussão do projeto. Vereador Dalton Borba, próximo vereador inscrito para discutir. 15 minutos, prorrogáveis por mais 15 com a partes. Bom dia a todos e todas. Cumprimento especialmente os nossos convidados de hoje, a mesa diretora desta casa, os colegas vereadores, senhoras vereadoras e os servidores dessa casa. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu quero parabenizar a iniciativa da vereadora doutora Maria Letícia na busca, principalmente, muito acima de uma contribuição ao meio ambiente, mas ao reconhecimento e busca de melhoria de qualidade de vida a essas pessoas que se dedicam a uma atividade tão nobre, tão importante e tão fundamental para o mundo inteiro. Não é só para Curitiba. Um dos grandes ambientalistas da atualidade, Fritjof Capra, ele costuma dizer que uma latinha que se joga no mar, lá do outro lado do planeta, causa impacto aqui. Ele escreve isso em algumas das suas obras, como As Conexões Ocultas, O Ponto de Mutação, o Tal da Física. Portanto, o meio ambiente é a preservação da vida no planeta. Essa poderia ser apenas uma única razão para que nós tivéssemos respeito de uma forma grandiosa por essas pessoas que trabalham nessa área. Mas eu quero dizer também, senhor presidente, e destaco a nobreza novamente, reitero a nobreza desse projeto apresentado pela vereadora Maria Letícia,
que nós, a pretexto de melhorarmos a qualidade de vida dessas pessoas, reduzirmos uma alíquota de imposto de 5 para 2, o impacto que isso causa na vida de quem tem uma renda per capita de R$105, isso é uma coisa praticamente invisível. E reitero, a medida é necessária. Mas o impacto, aonde deveria ter o maior nível de expressão, pouco se vê. Que é o bolso daquele que trabalha, colocando a sua vida em risco diariamente, recolhendo todo esse material reciclável pelas ruas da cidade. Quero esclarecer também aqui que a isenção não é permitida. O vereador Rodrigo Reis, a quem rendo minhas homenagens, destacou aqui que nós tínhamos que batalhar pela isenção. Infelizmente não podemos, por força de lei. A legislação não permite que a gente isente esse imposto. Então, a vereadora Maria Letícia chegou ao limite, que é o limite de 2%. Muito bem, fizemos o que era possível fazer. Mas nós não resolvemos esse problema, senhores vereadores. E é nesse ponto que eu quero bater forte hoje. O Brasil tem enfrentado, ao longo dos anos, políticas públicas que são verdadeiras farsas eleitorais. Passou a ser uma cultura brasileira a gente manter o problema para ter o que vender na próxima eleição. Eu vejo isso, por exemplo, com reforma fundiária, ou os conflitos fundiários, que em Curitiba parece um câncer. Eu vejo o problema dos catadores de resíduos, e a pergunta que eu não consigo achar resposta nunca é: o que é que falta para essas pessoas se tornarem sócias de um grande empreendimento? Não é buscar, debaixo de muito custo, de muita energia, buscar uma renda de R$100 por mês, ou de um salário mínimo que seja, carregando um carrinho pelas ruas da cidade, do nascer ao pôr do sol. O que é que falta para nós termos uma política pública que torne toda essa comunidade sócia de um grande e nobre empreendimento? Para aí sim ter uma remuneração que eu nem vou chamar de salário, eu vou chamar de percepção de lucro, divisão de lucros, porque no âmbito da reciclagem não sejamos inocentes. Tem muita gente ficando bilhardária com isso. Enquanto essas pessoas aqui estão na rua, debaixo de chuva ou debaixo de sol, no frio, para ganhar, desculpem a minha sinceridade, miseravelmente o que comer. Me lembra uma obra que eu já citei aqui, do Émile Zola, Germinal, onde os grandes proprietários das minas de carvão da França iluminista, do período iluminista, remuneravam mal e porcamente, com dinheiro suficiente para que os seus trabalhadores comessem pão. Eu quero trazer aqui, peço licença a todos. Enquanto isso, informo os apartes, pedido dos vereadores Marcos Vieira e Maria Letícia. Já passo os apartes lá, senhor presidente. Deixa eu só fazer uma leitura aqui. Conta a lenda que um ex-primeiro-ministro da antiga União Soviética, Joseph Stalin, essa é conhecida como a parábola da galinha depenada. Não vou ler, vou resumir aqui, porque senão vai ficar muito extenso. Stalin, ex-primeiro-ministro da União Soviética, resolveu durante um
uma aula que ele dava para os seus aprendizes, resolveu se utilizar de uma parábola, de uma metáfora, na verdade, para ele explicar como dominar o povo. Ele pediu que os seus alunos trouxessem para ele uma galinha viva, uma galinha vistosa, saudável. E os seus alunos saíram em busca dessa tal galinha e trouxeram o animal para ele, a ave. O que foi que ele fez? Ele pegou essa galinha, foi se aproximando dela, de uma forma cautelosa, com a voz suave e macia, até que ele conseguiu pôr as mãos na galinha. E a partir daí, ele começou a depenar essa galinha viva, arrancando sem dó nem piedade todas as suas penas. A galinha começou a agonizar e começou a se bater e escapou das mãos dele e caiu e saiu correndo para um canto da sala. Foi quando Stalin pôs a mão no bolso, tirou um punhado de milho e começou a jogar aos seus pés. E a galinha aos poucos foi se aproximando para comer o milho aos pés dele. E daí ele disse para os seus alunos, para os seus aprendizes, que é assim que se toma o poder, primeiro causando a dependência. E você causa a dependência plantando o vício do sofrimento. E depois você se vale desse sofrimento para você oferecer migalhas e manter a fidelidade do povo. Pois bem, senhoras e senhores, o que se faz nesse país, não raro, com as pessoas que mais precisam, é exatamente o que Joseph Stalin, na segunda metade do século XIX, ensinava nas suas aulas na antiga União Soviética. Primeiro provoca-se a dependência e depois alimenta com migalha. E o poder comemora isso. Eu citei essa parábola para dizer que existem meios sim e meios efetivos, existem meios reais para que essas pessoas que dedicam a sua vida para uma atividade deste nível, dessa importância, dessa nobreza, tenham uma vida digna, tenham uma vida minimamente lastreada por aquilo que está previsto no artigo 6º da Constituição da República, que tenham o direito, o acesso à boa alimentação, saúde, moradia, educação, lazer. Isso não é recado de boa intenção do legislador constituinte de 87 e 88. Isso é norma constitucional. Isso é norma jurídica suprema. Como que nós podemos atingir isso? Na área da reciclagem, nos conflitos fundiários, nós podemos sim podemos chegar a um nível de excelência. E por que é que nós não temos isso ainda? Eu pergunto aos senhores. Pela falta de um único ingrediente. Chama-se... Aliás, vou dizer aqui, 2 ingredientes. Vontade política e comprometimento com a dignidade da pessoa humana. A partir do momento que nós tenhamos compromisso efetivo e não eleitoreiro, e tenhamos vontade política, nós podemos sim
sem qualquer tipo de metáfora, mover o mundo, transformar o mundo. Eu rendo aqui as minhas homenagens, novamente reitero as minhas congratulações à iniciativa nobre da vereadora doutora Maria Letícia. Tenho certeza que esse projeto é, sem dúvida, mais um ingrediente nessa busca da dignidade. Mas quero desabafar a todas e todos que isso é insuficiente. Eu diria que, se essa comunidade está morrendo afogada porque tem água por aqui, nós estamos tirando a água e deixando ela por aqui. Mas ainda não tiramos do risco eminente. Os apartes. Marcos Vieira e Maria Letícia. Obrigado, vereador Dalto, pela concessão do aparte. Quero cumprimentar aqui todos os vereadores, as vereadoras, cumprimento aqui todos os representantes, né, dos catadores, dos trabalhadores. Maria Letícia, quero parabenizar pela iniciativa e quero dizer a Vossa Excelência que são muitas as razões que me levam a votar favorável a esse projeto. Primeiro, pelo reconhecimento desses trabalhadores, né, pais de famílias que colocam suas vidas em riscos todos os dias para sobreviver. E pela grandeza do trabalho que eles realizam. Né, como já foi dito, eles são agentes ambientais. O quanto eles contribuem com o nosso meio ambiente. E dizer que voto favorável, acredito que é um avanço a redução desse imposto para 2%, mas há muito que se fazer ainda. Né? Eu acredito que o município de Curitiba ainda pode contribuir muito para que esses catadores, esses trabalhadores, possam realizar os seus trabalhos com mais tranquilidade, vendo a importância desse trabalho realizado por eles. Eu acredito que o município de Curitiba poderia viabilizar os espaços para esse trabalho. Nós sabemos como foi prestado e como foi apresentado o custo do aluguel que eles pagam. Eu acho que eles poderiam ter a isenção desses aluguéis, para que assim aí poderiam ter um trabalho, poder obter mais lucro diante desse trabalho, vereador Dalto, que eles realizam com tanta responsabilidade e que precisam ser vistos. Né? Nós vimos na prestação ali que a Maria Letícia fez, o déficit apresentado. O déficit é muito maior do que a receita. Né? Então, como sobreviver diante de uma situação dessa? E acredito que é um avanço. Conte com o meu voto favorável nesse projeto e com tudo aquilo que for para trazer benefício e contribuir para esses trabalhadores, pais de famílias, que fazem um bem tão grande à nossa sociedade e ao nosso planeta. Obrigado, vereador, pela concessão do aparte. Eu não poderia esperar uma fala diferente da bancada do PDT, que vai se comprometer completamente com esse projeto da vereadora doutora Maria Letícia. O próximo parte, senhor presidente. Vereadora Maria Letícia, autora do projeto, e na sequência, vereador Salles do Fazendinha. Não, rapidamente, vereador, cumprimento pela discussão, o senhor e todos os colegas que estão discutindo o projeto, muito obrigada. Eu só quero fazer um agradecimento aqui à FETEC, a Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras das Empresas de Crédito do Paraná, que ajudaram a gente a fazer essa mobilização e trouxeram aqui os nossos companheiros lá das associações. Era isso, muito obrigada. Obrigado pelo espaço. Bom dia, presidente. Bom dia. Cumprimento todos os convidados aqui que estão presentes. Parabenizo a Maria Letícia por esse projeto em prol dessa categoria. Quando você... eu não poderia deixar de falar sobre esse assunto dos catadores, porque quando você entra no Google e digita Salles do Fazendinha lá, vai aparecer assim, de catador de papel no interior, a vereadora capital. Porque a Gazeta do Povo e a Tribuna publicou essas matérias aí, e é uma função que eu nunca escondi. E sobre... Como a Maria Letícia falava, não é uma parábola, como diz o Dalton, há pouco aí sobre as pessoas eles ficam constrangidos às vezes, eles sofrem com essa questão aí das pessoas ficarem excluídas, etc. Tal, mas isso acontece antigo, no começo da década de 80, quando eu comecei, eu tinha uns 12, 13 anos, eu catava papel, fiz isso por uns 3 anos, eu tinha uns 10, 12 anos por aí, acho que dos 8 aos 11 anos por aí. E naquele tempo, eu às vezes passava perto de restaurante para catar papel e tinha pessoas que me ofereciam almoço.
E eu sempre que a pessoa oferecia, eu aceitava. Eu estava trabalhando, estava com fome. Aí você entrava para almoçar, né, a pessoa pagava o almoço, o cara te dava o almoço, mas você tinha que almoçar na escada para o lado de fora. O restaurante não gostava muito que você almoçasse lá dentro. E daí, há um tempo atrás, aí, eu estava num restaurante e um catador entrou para pedir um favor pessoal para mim. Eu falei, enquanto você pede, vamos almoçar. E o restaurante também queria que ele fosse almoçar lá fora, entendeu? Então, quer dizer, passou tantos anos e esse preconceito ainda existe. Você quer ver o preconceito? Quando estiver almoçando no restaurante, eu sempre faço isso. Já fiz umas 4 vezes isso aí. Sempre que eu estou almoçando no restaurante e passa um catador de papel, eu chamo para almoçar comigo. E o dono do restaurante logo já faz cara feia, entendeu? Mas ali, quando entra um catador de papel para almoçar, o restaurante não gosta muito. Mas eu já vi pessoas com tornozeleira entrando ali sendo bem tratado. Quer dizer, são 2 sujeiras, né? Mas a sujeira do catador é do trabalho. A da tornozeleira é imoral. Então, mas vê de formas diferentes, né? Então, assim, existe esse preconceito até hoje, sim. Eu passei muito por isso, por esse preconceito aí. Parabenizo o projeto, acho que devia ser isento e como não pode por causa da lei, a prefeitura, bem que esses 2% que recebe dessa categoria, podia beneficiá-los aí com desconto na passagem, desconto no restaurante popular, ou deixar refeição gratuita, ou até mesmo dar desconto no armazém da família para essas pessoas, porque merecem. Parabéns pelo projeto, conto meu voto. Vereadores Pastor Marciano Alves e Rodrigo Braga Reis também solicitam a parte. Vereador Dalton. Pastor Marciano, com a palavra. Muito obrigado, nobre vereador, por essa parte. Quero parabenizar a vereadora Maria Letícia, sempre com projetos importantes em relação à dignidade da pessoa humana. Conte com o meu voto, parabéns. A política, ela vale a pena por esse debate. A política, ela vale a pena por este momento, onde você consegue mudar a vida de pessoas que estão lá na ponta, e muitas das vezes esquecidas, muitas das vezes sem serem ouvidas. Então, vereadora, gratidão por esse projeto, terá o meu voto. Vereador Rodrigo. Só lembrando, como foi citado agora, que os catadores, é muito importante, pessoal que está aqui, se reúnam em cooperativas. São essas cooperativas que são o futuro do Brasil, que tem crescido no interior. Não começa a se meter com o sindicato, porque daí já tem alguém querendo ficar rico no negócio. Então, aproveite e façam as grandes cooperativas aí que vão ter o nosso apoio e vão ter o nosso apoio aqui. Vereador Rodrigo Reis, eu não vou entrar nesse mérito, mas quando a gente se refere a algum tipo de instituição, é preciso que a gente tenha uma carga teórica para a gente não entrar no descrédito. E para quem consegue estudar o que foi a reação às mazelas do iluminismo e o fortalecimento e crescimento de algumas instâncias de proteção do trabalhador, talvez a gente tenha que ter um pouco de cuidado para não falar besteira. Enfim, senhor presidente, eu encerro a minha fala aqui dizendo que não só eu, mas a bancada... Desculpa, vereador Dalton, a vereadora Sargento Tânia Guerreiro acaba de solicitar uma parte. Eu já concedo, vereador Tânia. A bancada do PDT vai votar favoravelmente esse projeto importante, mas eu quero principalmente reiterar aqui a necessidade de nós discutirmos mais amplamente essas questões das cooperativas, do cooperativismo. Eu tenho para mim que uma das grandes soluções é a gente tirar do circuito o atravessador, que é sempre aquele que ganha o lucro trabalhando menos ou não trabalhando. Isso é uma mecânica do Estado liberal, do liberalismo puro, que impõe um sacrifício e uma fusão de classes que é uma coisa insuperável. Então é preciso sim que essa Câmara se debruce sobre esse tema, porque à medida em que nós consertamos essas mazelas, as consequências disso se operam em todos os campos da sociedade. Na saúde, na educação, na moradia, na própria criminalidade. O crime prevalece em países que têm índices
irrisórios de qualidade socioeconômica. Se a gente conserta isso, a gente melhora a qualidade de vida num aspecto global. Vereadora Tânia, com a palavra. Muito obrigada, meu colega Dalto. Bom dia a todos. Eu gostaria de parabenizar a vereadora Maria Letícia. Nossa, tem o meu total apoio. E tem meu total apoio também todos os catadores de recicláveis. Porque eu acho que eles fazem um trabalho não só para o meio ambiente, mas para todos nós. Desculpe. E você tem o meu total apoio, viu, Maria Letícia? Que bom que você teve essa ideia. E eu acho assim, vereador Dalton, que nós teríamos que estudar, sim, uma forma de ver como é que nós podemos ajudá-los mais com relação aos atravessadores. Eu acho que nós teríamos que nos debruçarmos aí, fazer um estudo enquanto Câmara Municipal, para que o pessoal de Curitiba, os moradores daqui, que é onde nós temos acesso, a gente possa ajudá-los melhor nesse sentido. Vamos combinar uma conversa para a gente achar uma solução para isso. Muito obrigada, vereadora, muito obrigada por ter trazido essa pauta para nós e tenha certeza que vai ter o meu voto. Muito obrigada. Senhor presidente, não há mais a partes. Com isso, então, eu encerro a minha fala e aqui aproveito a oportunidade para pedir o voto sim a esse importante projeto e que a gente possa receber os representantes dessa comunidade com mais frequência nessa casa, para a gente poder estar discutindo essa pauta e apresentar políticas públicas que a gente possa resolver o problema. Resolver, não é minimizar. Muito obrigado. Obrigado, vereador Dalton Borba. Está encerrada a discussão. Passamos ao processo de votação do substitutivo geral ao projeto originário. Para encaminhar o voto no substitutivo geral, o vereador Tico Kuzma, líder do governo, com a palavra, 5 minutos. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, senhoras que trabalham como catadoras de recicláveis da associação, senhores que trabalham, demais representantes aqui também já mencionados, eu trago um abraço do nosso prefeito Rafael Greca, do nosso vice-prefeito Eduardo Pimentel e também trago um muito obrigado. Curitiba é exemplo de sustentabilidade, com diversos projetos, e um desses projetos que colocam Curitiba como destaque, com certeza, é o Ecocidadão. Temos também Curitiba Mais Energia, temos os ecopontos, temos as hortas comunitárias, fazenda urbana, e agora o prefeito também determinou o relançamento da família Folhas, que a família Folhas é para justamente incentivar que as pessoas façam a separação dos materiais recicláveis. E se as pessoas fizerem a separação dos materiais recicláveis, as senhoras e os senhores que trabalham no Ecocidadão, com certeza terão um aumento de renda. Então eu quero, vereadora Maria Letícia, também trazer o cumprimento do prefeito a Vossa Excelência, parabenizando pelo projeto. Vossa Excelência aqui procurou o diálogo com o Executivo. Vossa Excelência, que já desde na primeira gestão do prefeito Rafael Greca, conversou com o secretário anterior, o Victor Pupi, também procurou novamente conversar com o secretário de Finanças, o Cristiano, com a secretária Marilza, e também eles conversaram com o prefeito, e nós temos aqui a possibilidade de votar hoje este projeto de lei. Então, parabéns, vereadora Maria Letícia. Mas é importante, como falou o vereador Dalton, a gente mencionar que talvez essa redução hoje de 5% para 12% não seja tão significativa, mas é importante
é importante não só em valor, mas é importante para que essa casa, os vereadores e a prefeitura diga que estão junto com vocês, estão na luta de vocês. Então, talvez em valores não seja tão simbólico, ou seja apenas simbólico, mas a demonstração que estamos juntos com vocês é muito importante. Porém, vereadores e vereadoras, é importante ressaltar que nós estamos enterrando dinheiro no lixo. Então, mensalmente, nós enterramos dinheiro no lixo. Por quê? Como falou aqui um colega de vocês, ele sai garimpar, sai pegar esse dinheiro. Mas as famílias, infelizmente, ainda não separam tudo aquilo que poderiam separar nas suas casas. Então, muito desse material que podia ser reciclado, que podia ser coletado pelo caminhão e ser levado ao ecocidadão, ele vai para o aterro sanitário. E se ele vai para o aterro sanitário, nós estamos pagando para depositar no aterro sanitário esse material e estamos deixando de lucrar. O ecocidadão deixa de lucrar com esse material, com a venda desse material. Então, ainda, infelizmente, por mais que Curitiba seja ainda uma das capitais que mais faça a separação, é importante nós pedirmos para as pessoas, façam a separação correta, prestem atenção, pois é dinheiro que vai para o lixo, é dinheiro que pode ajudar as pessoas que trabalham com material reciclável. Importante fazermos a separação do material reciclável. Então, um apelo às pessoas, façam essa separação, prestem atenção também nos dias corretos que o caminhão de lixo e o caminhão que faz a coleta de recicláveis passam em frente à sua casa. Não dá para colocar o mesmo material no mesmo dia e tudo junto, que o caminhão que vai para o aterro sanitário, ele vai passar e vai pegar todo o material que está ali. Então, é importante as pessoas prestarem atenção nas datas da coleta do lixo reciclado e do lixo comum. Façam a colocação na frente nos dias corretos. Com isso, vocês vão estar contribuindo com a cidade, com o meio ambiente e com essas pessoas que são maravilhosas e fazem esse trabalho na cidade de Curitiba. Então, senhor vereador, senhor presidente, vereadores e vereadoras, então, em nome da liderança do prefeito Rafael Greca e do nosso vice-prefeito Eduardo Pimentel, eu encaminho o voto favorável a este projeto de lei. Muito obrigado. Obrigado, vereador Tico Kuzma. Seguimos nos encaminhamentos para encaminhar com o presidente da Comissão de Serviço Público dessa casa, vereador Mauro Inácio, com a palavra. 5 minutos. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos e a todas. Então, na condição de presidente da Comissão de Serviço Público e também membro do Partido União Brasil, que é o partido que tem a maior representatividade nessa casa, com 8 vereadores, eu cumprimento a vereadora Maria Letícia, também os agentes ambientais aqui presentes. Lembrando que Curitiba tem uma tradição na reciclagem, já vem desde a época do Jaime Lerner, quando ele lançou, né, a reciclagem, era algo inédito, e hoje Curitiba é uma referência. Então, o Partido União Brasil e esse presidente da Comissão de Serviço Público são favoráveis ao projeto da vereadora Maria Letícia. Obrigado, vereador Mauro Inácio. Ainda nos encaminhamentos para encaminhar, líder do União Brasil, Serginho do Posto, vereador com a palavra por 5 minutos. Bom dia, senhor presidente, cumprimento a mesa, vereadores, vereadoras, convidados, pessoas que acompanham na manhã de hoje esta sessão. Quero fazer uma saudação à vereadora que teve a iniciativa do projeto e fazer algumas considerações que eu acho importante, vereadora, porque o vereador, além de nós votarmos o mérito de certos projetos, nós também votamos o projeto de uma forma constitucional e técnica. E aqui eu quero fazer algumas considerações e breves, levando em consideração que a matéria trata-se de renúncia econômica, porém, esse impacto veio justificado de uma forma que não altera e não desequilibra de forma alguma o orçamento do município. Isso é muito importante. No primeiro momento, ao analisar o projeto relatado pelo vereador Osias na comissão a qual presido, ele pediu a identificação
desta análise de impacto que deveria o projeto acompanhar. Após isso, a vereadora tomou as providências e, junto ao Executivo, acompanhou esse relatório de impacto, dando possibilidade ao trâmite. Nós estamos falando de matérias tributárias e orçamentárias, ela sempre tem que ter uma compensação. Eu lembro que em 2004 não era vereador nessa casa, mas esta casa reduziu de 5% para 2% as escolas particulares, de 5% para 2%, e naquele momento houve um aumento na alíquota do nosso ITBI. ITBI, o Imposto de Transmissão de Intervivos a Imóveis, na compra e venda que o município cobra. Então, a compensação naquele momento houve um aumento do ITBI para compensar a redução de aumento das escolas particulares de 5% para 2%. Então, é importante a gente fazer essa reflexão, e quando nós falamos de matéria econômica, eu acompanho muito o orçamento do município, e a gente percebe que, de que forma que o município pode, de certa forma, beneficiar um setor. Esse setor que já foi falado por vários vereadores aqui, ele tem uma função principalmente social, e vocês estão dentro de um mercado, é uma cadeia, mercado, é comercial, vocês estão dentro desse mercado, porém, socialmente falando, é um emprego que de imediato ele acaba atendendo a uma necessidade familiar. Eu observo que muitas pessoas, eu falo da região do Cajuru, que tinham outras profissões, hoje estão nesta lida de catadores de produtos, de materiais recicláveis. Eu tenho um amigo meu, que não é vergonha falar nisso, no sábado, ele busca todo o meu material no sábado em casa, ele foi empresário, ele era do setor do hortifruti, e hoje ele sustenta a família como coletando o material reciclável. Então, são mudanças na vida social que essas pessoas tiveram, e foi para trabalhar nesse setor, que é um setor produtivo. Então, considerando que todas essas justificativas vieram ao projeto de forma técnica, também como presidente da Comissão de Economia e líder do União Brasil, nós orientamos a bancada ao voto favorável por essa iniciativa, levando-se em conta tudo que já foi colocado aqui, principalmente o mérito do projeto. Então, fica aqui só essa consideração, senhor presidente, devolvo a palavra. Muito obrigado, vereador. Obrigado, vereador Serginho do Posto. Não há mais vereadores inscritos para encaminhar o voto. Passamos à votação. Peço aos vereadores e vereadoras que no painel registrem os seus votos. Lembrando que estamos votando no substitutivo geral ao projeto de lei complementar, substitutivo geral 031.00.098/2021. Vereadores e vereadoras votando. Amália Tortato votou. Hernani, vereador Osias Moraes e vereador Toninho da Farmácia. Encerrada a votação, 35 vereadores e vereadoras votaram. Vamos ao resultado. 35 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Está aprovado o substitutivo geral. Fica prejudicado o projeto original de alteração à lei complementar. Passamos às justificativas de voto. Para justificar o voto, vereador João das Cinco Irmãos, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Justifico o meu voto. Parabenizar a vereadora Maria Letícia pelo projeto. A importância, estamos no mês que comemora o mês do meio ambiente. E nada mais justo, né? Para essas pessoas tão valorosas, os coletores e os recicladores, eles são agentes ambientais que fazem a diferença na cidade de Curitiba. Não é à toa que Curitiba é a capital que mais recicla,
por causa desses senhores e senhoras que trabalham duro nas ruas o dia a dia. Quero estender meu cumprimento à senhora Valquíria, lá da região do Cajuru, da Moradia Irati, uma recicladora, uma guerreira que representa muito bem a classe lá da região do Cajuru. A reciclagem, junto com o plantio de árvores, é uma das ações mais importantes que temos para a preservação do meio ambiente, né, e também o combate ao aquecimento global. Então, é muito importante essa votação. Eu acho que nós, da Câmara aqui Municipal, temos que se atentar a esse assunto, esses profissionais que trabalham tão duro no dia a dia para fazer esse serviço para a sociedade. Então, a gente, né, tem que pensar em ações como essas, positivas, que vêm de encontro a fortalecer esse trabalho deles. Então, meu voto favorável. Agradeço, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador João das Cinco Irmãos. Estão encerradas as justificativas de voto.